Segundo uma interpretação do mito do cavaleiro Parsifal, ele teria escondido o bastão no Cerro Uritorco, em Córdoba, Argentina. E segundo Fernando Martí, tempos depois, em meados do século XX, Orfélio Ulisses o encontrou. O que ninguém sabe é se o Santo Graal estava junto. O que chamam de bastão de comando, se convencionou chamar assim, foi descoberto por um senhor que aparentemente era de etnia indígena e se chamava Orfélio Ulisses Herrera. Esse homem tinha estado no Tibete, numa espécie de retiro que havia lá, e lá no Tibete lhe disseram que ele encontraria um bastão de comando. Ele veio, atravessou a cordilheira, chegou em Córdoba, pediu informação, chegou ao Cerro Uritorco e seguiu até o lugar que lhe foi indicado. Lá começou a jogar pedras com as mãos e de repente tocou numa coisa. Puxou essa coisa e era o bastão de comando. O professor Guillermo Alfredo Terrera, na época era o professor titular de antropologia da Universidade Nacional de Córdoba e era um especialista, pode-se dizer, nos cometingones. Era um especialista nos cometingones e também em Uritorco. E foi ele, na verdade, quem nos iniciou nesse tema e nos aconselhou, ele já estava um pouco velhinho, e nos aconselhou a irmos até o sul buscar o Graal. O mito no qual se baseiam alguns pesquisadores diz que o bastão de comando que Parsifal trouxe seria para eles uma prova inequívoca da existência do Graal na zona do Cerro Uritorco, na província de Córdoba, na região central da Argentina. Os nazistas buscavam algo além do Graal. Dentro dessa ideia, dentro desse desejo de ir conseguindo esse tipo de peças míticas, Hitler queria o bastão de comando porque ele acreditava nessa hipótese de que ele daria poder a quem o possuísse. Existe a especulação em alguns círculos de que os nazistas conheciam o segredo dos templários e dos jesuítas e exploraram a América em busca do Santo Graal. O Império Alemão estava formado por diferentes reinados e principados que constituíam o Sacro Império Romano-Germânico, de tal maneira que a constituição do Estado moderno alemão teve que se fazer buscando elementos e sinais de identidade comuns a todos esses principados. Por isso Hitler lança uma campanha para buscar tesouros medievais. Muito se escreveu, muito se falou, já houve muita, muita ficção e muitos filmes que brincam com a ideia de que os nazistas buscavam objetos que poderiam ser uma fonte de força, de poder. Eu diria que isso está mais no terreno das especulações. Hitler tinha uma conhecida fixação pelo ocultismo desde muito antes de ele chegar ao poder na Alemanha. Isso deu a ele um tipo de obsessão em todo o período em que ele esteve no poder. E esses grupos, essas sociedades secretas, compartilharam de parte desse poder. Dentro desse perfil esotérico e ocultista que tinham os nazistas, particularmente Hitler, o Santo Graal era uma peça que não podia faltar, digamos, em sua coleção de objetos míticos. O nacional-socialismo, com essa ideia de criar uma raça superior, tinha de um lado uma face que não era ligada ao divino, e sim a uma questão muito terrena e muito criminosa, que era o que eles chamavam de programa de limpeza racial. E um programa de... também era chamado de programa de eutanásia nazista. Criminosa, que era o que eles chamavam de programa de limpeza racial. E um programa de...
Também era chamado de Programa de Eutanásia Nazista, que era destinado a melhorar, entre aspas, a raça ariana. Na primeira metade do século XIX, com o ressurgimento das sociedades secretas em todo o mundo ocidental, os templários seriam uma boa base para alimentar o mito e as formas estruturais dessas sociedades secretas. As teorias de muitos pesquisadores, como Jorge Camarasa e Fernando Martí, dizem que durante e depois da Segunda Guerra, os nazistas chegaram às costas da América do Sul não só para se refugiarem, mas buscando os tesouros da ordem. Depois da Segunda Guerra, há um tipo de êxodo de criminosos de guerra e de nazistas em geral, mesmo os que não foram criminosos de guerra, principalmente para a América Latina. Sabemos que Hitler e o nacionalsocialismo tinham enviado pessoas ao mundo todo procurando a lança de Longinos, com a qual Cristo havia sido perfurado, também a Arca da Aliança, e tinham buscado o Santo Graal. Agora, isso os levou a esses pontos da América muito antes, lá no fim da década de 1930. O senhor Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, sabia que o Graal estava na Patagônia. O que nos consta é que procuraram, como também procurou o chefe desse partido, que era o senhor Adolf Hitler, procurou na Patagônia. Nos anos 45, 46, 47, ouviram-se muitíssimas versões de que ele teria vindo para cá. Alguns nazistas sabiam dessa hipótese dos templários na América. Há um caso paradigmático, que é o de um antropólogo, Jacques de Maillet. Ele veio a Buenos Aires e foi ele que trabalhou muito sobre a hipótese dos vikings, principalmente na América do Sul, e também os templários. Eles acreditam na ideia de um destino, e esse destino é oferecido a quem for melhor, aos mais aptos. Essa ideia do darwinismo social é uma interpretação bastante torta, digamos, da teoria da evolução. Eles realmente buscavam encontrar essa relação entre supostas raças brancas ou haveria algo mais? Alguns pesquisadores que apoiam a teoria do Graal na América dizem que os nazistas só queriam achar esse tesouro templário nessas terras. Os Templários na América. Dentro desse perfil esotérico e ocultista que tinham os nazistas e Hitler em particular, o Santo Graal era uma peça que não podia faltar em sua coleção de objetos místicos. O senhor Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, sabia que o Graal estava na Patagônia. O que nos consta é que procuraram. Ele queria o bastão de comando porque ele acreditava nessa hipótese de que ele daria poder a quem o possuísse. A história é essa. Os Templários na América. A história do Cavaleiro Parsifal está ligada ao Graal e ao bastão de comando desde as origens dessa suposta lenda. Quem era o Cavaleiro Parsifal? Onde se origina sua história? Wolfgang von Eschenbach, o trovador alemão, escreveu uma obra onde descreve toda a vida de Parsifal. Von Eschenbach é muito conhecido porque ele foi o autor do libreto de Richard Wagner para a ópera Parsifal. Percival galês, ou Parsifal, é um cavaleiro terreno. Isso quer dizer que não tem um ar sacro particular, mas representa todos aqueles homens que, com seu trabalho, sua piedade e, sobretudo, por levarem uma vida de acordo com os valores eclesiásticos, lhe é concedido a graça de contemplar o Graal. É um fenômeno quase místico de contemplação do divino. Segundo a lenda, Parsifal era um cavaleiro templário encarregado de deixar o Santo Graal junto a um bastão de comando sagrado, conhecido também como Pedra da Sabedoria. Mas nós nos interessamos porque, em uma circunstância, ele se fez merecedor de ser o guardião do Graal.
Não sabemos se Parsifal é uma pessoa, ou se são várias pessoas que têm o mesmo nome, ou se é um cargo que designa o encarregado do Graal, porque o encontramos no ano 700 e vamos encontrá-lo no ano 1300 também. Então, 600 anos não é todo mundo que vive. Segundo pesquisadores, Parsifal chegou a uma terra estranha e buscou o local para depositar sua preciosa carga: o Santo Graal e a Cruz dos Templários. Sua missão consistia em deixar esses elementos junto a uma pedra chamada de Bastão de Comando, nas cercanias do Cerro Sagrado de Uritorco, na província de Córdoba, na região central da Argentina. O Cerro Uritorco é uma área que tem anomalias magnéticas muito importantes. As bússolas dão voltas em falso no local e ele é conhecido desde tempos remotos como um centro religioso. Neste lugar teria sido depositado o Lapis Exilis, e dele se origina a história de Orfélio Ulisses e de Guilhermo Terreira, seu discípulo, que recebe esse bastão de comando. O bastão de comando que o mundo todo quis e ninguém conseguiu. E está nas mãos de uma família que é a família Terreira. Fora a obra do cavaleiro templário Parsifal, existe um antigo poema do Grande Livro do Graal, no qual esse cavaleiro também é protagonista e que narra sua chegada à costa de um novo continente. Existe um poema, além do de Reichenbach, que é o Grande Livro do Graal, ou Perlesbaus, que é outra forma de se pronunciar Parsifal. Nesse poema, o protagonista Percival pergunta ao navegante do barco que o está levando com o Santo Graal onde eles estão. O navegante diz: não sei, não conheço as estrelas. Eles mudam de hemisfério. E o barco encalha. O barco enche de água, dá uma parada, ancora, e na manhã seguinte está sem água. E aos pés do castelo, diz o poema, onde isso pode acontecer? Onde se pode ter uma maré tão forte que um barco chega navegando, ancora num porto e na manhã seguinte está sem água, na Patagônia, Argentina? É o único lugar onde há uma oscilação de marés tão grande, de até 9 ou 10 metros. Da noite para o dia, a costa fica sem água. A qual país Eixembá se referia como Argento? Se referiria realmente à República Argentina, um país que ficava num continente que no século XII, quando escreveu esse poema, ninguém havia descoberto? Parte do tesouro templário está na Patagônia, precisamente nas cercanias de Telsen e sob o planalto de Somuncurá. O Graal e o bastão de comando escondidos, segundo os escritos por Parsifal, foram intensamente procurados pelos nazistas. Entre as hipóteses que os nazistas tinham nesse afã de coletar várias coisas, eles chegaram a pensar na possibilidade dos templários terem trazido o Santo Graal à América do Sul. É indiscutível a presença nazista na América, no Paraguai e em tudo o que seria o Brasil, Argentina, Bolívia, o Uruguai. E não estamos falando só apenas dos nazistas do Terceiro Reich. Estamos falando de 1943, 1945. O senhor Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, sabia que o Graal estava na Patagônia. Por isso havia tanto interesse da Alemanha nazista na região. Por isso chegaram submarinos nazistas da Bahia sem fundo. Nesse lugar, há muito mais do que se pensa. Nem todos os nazistas se estabeleceram e exploraram o centro da Argentina. Também se dirigiram mais para o sul do país, para a Patagônia, atrás de rastros do Graal.